Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar aqui sobre a identidade, né? Que é um documento que a gente usa, certo? A identidade é um documento que a gente usa. Identidade tem a nossa naturalidade, onde a gente nasceu e onde a gente é. Então, João 14,6 fala, né? João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então não tem como a gente ser salvo se não for através por Jesus, né? Então ali Jesus estava dando as últimas instruções a Jesus dando as últimas instruções, né, ao seu discípulo, em razão da sua saída do mundo e a promessa do Consolador, esse é o título, né? Era a sua despedida, ele estava se despedindo, né? Jesus estava em Jerusalém, né? Estava em Jerusalém. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como a pessoa ser salva sem passar por Jesus, né? Isso serve para judeus, para gregos, para todo mundo, né? Qualquer pessoa. Por isso que ele esteve em Jerusalém pregando e mandou o discípulo pregar também. O discípulo pregou, Paulo pregou, as autoridades pregou, tudo tem que passar por Jesus, né? E era a sua despedida, né? Em João 14,21 também fala, 14,21. João 14,21. Você pode acompanhar aí também, João 14,21. Vamos ver o que diz lá. João 14,21, vamos ver o que diz. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei para ele. João 14,21, né? No mesmo capítulo. Então vê aqui, ó. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, mensagem bonita. Então, aqui diz: se não guardar o mandamento, se não acreditar em Jesus, nem crer em Jesus, não tem como se salvar, né? Não tem como obter a salvação, né? Agora vamos ver em 17,12, do mesmo João, 17,12. E estando eu com eles no mundo, guardavam em teu nome, e tendo guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem, né? Então nenhum se perdeu, né? Somente o que tinha que se perder, mas nenhum que Deus deu para ele não se perdeu. Isso mostra que aqueles que aceitaram Jesus, esses que são os escolhidos de Deus, esses que seguiam Jesus, eram os escolhidos de Deus, né? E aqueles que não seguiam é porque não era, né? Como Judas, que se perdeu no meio do caminho, porque já está escrito na Escritura que tinha que acontecer aquilo. Então isso indica que Judas não fazia parte é, é, ali até mesmo da salvação, né, que já estava escrito, né? Pode ver que já deu para que a escritura se cumprisse, né? É claro que Jesus deu uma oportunidade para ele de se arrepender, né? Se arrepender. Então vamos lá em João 18. Agora vamos ao capítulo 18 de João, versículo 12. Dezoito, 6, vamos lá. Jesus preso em Getsêmanes. Vamos lá, Jesus 6. E quando, pois, lhe disse: eu sou, e recuaram, caíram por terra. E tornou-se, pois, a perguntar: a quem busca? E disse: Jesus a Nazareno. E respondeu: já vos disse que eu sou eu, que sou eu, né? Se, pois, me busca a mim, deixa aí estes, né? Para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdeu, né? Nenhum deles se perdeu. Então pode ver que Jesus fala aqui que nenhum, no versículo 9, né, do capítulo 18,
para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Se perdeu, eu me perdi. Perdeu, né? Nenhum deles se perdeu. Então, Jesus falando antes de ser preso no Getsemane, né? No momento ali da prisão. A liberdade absoluta da graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. Não é todos, só os remanescentes, né? Então, ali nos judeus tinha os remanescentes, né? Então não foram salvos todo mundo, só os remanescentes. Que nem aconteceu, que entrou na terra prometida somente 7 pessoas, né? Nem mesmo Moisés conseguiu entrar na terra prometida. E passou para Josué, Josué conseguiu entrar na terra prometida, né? Que mana leite e mel, e somente 7 se salvaram. Aquela multidão que saiu do Egito, somente 7 conseguiram, o resto morreu no deserto, né? Morreram por desobediência, por adorar bezerro, e, enfim. João foi mais longe, porque vamos ver aqui em João capítulo 1. Vamos ver em João 1. João foi mais longe aqui. Ele falou sobre o verbo que se fez carne, né? O verbo se fez carne. Aqui em João, vamos ver até o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz do homem, a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não recebeu. Veio para o que era seu, porque ele está falando dos judeus, de Israel, de judeu lá, que ele veio para os que era seu, e os seus não recebeu, né? Aí o versículo 12 aqui do capítulo 1 de João, do verbo, né? Vamos ver aqui, 12. Mas todos aqueles quanto recebeu, lhe deu o poder de serem feitos filho de Deus, e aos que creem no seu nome. E os que não creram do sangue, nem da vontade da carne, e os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Está falando que todos que receberam Jesus, que creram em Jesus, não nasceu da carne nem do sangue, mas sim da vontade do varão. E nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Romanos 9, 26 ao 27 fala, né? Então aqui fala que se você não creu no unigênito, no Filho de Deus, né, não tem como se salvar, porque você não creu no unigênito, no enviado de Deus, no Filho de Deus. Então não tem como se salvar se não creu em Jesus, né? Então aqui em João 1, aqui você pode ler em João 1, né, sobre o verbo aí, que você vai ver que tem que passar por Jesus. E ele estava falando para os judeus, porque o livro de Mateus e todos os coisas, eles foram escritos primeiramente para os judeus que estavam dispersos na Palestina, certo? O livro de Mateus e esses outros, tudo é uma cópia do livro de Mateus. Então Jesus ele pregou primeiramente para os judeus, os israelitas, né? Então pregou primeiro em Jerusalém, depois foi espalhado por todo mundo. Então o princípio, o evangelho vem de lá. Então foi lá que começou. Então quem creu foi salvo, quem não creu morreu sem salvação, morreu sem crer no unigênito. Então a graça ela não tem acepção de pessoa, ela esbrange tanto um como o outro. O próprio Jesus disse: pregar em Jerusalém, em todos os golfinhos, em Samaria, em todos os golfinhos da terra. Então pregou, começou em Jerusalém, se espalhou, foi espalhando. E nessa época nem o Brasil nem existia, né? Nem existia.
O Brasil é um país novo. Então começou lá. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Falando aqui sobre a transição, né? Sobre a transição. Essa é a quarta parte da transição. Eu ia terminar na terceira, mas aí fui. Esqueci essa parte aqui e agora estou trazendo aqui. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, essa é a quarta parte da transição.